Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O tema de hoje promete muita encrenca. Nós vamos discutir, aliás, atendendo a sugestão dos telespectadores, né? Quais seriam as bases bíblicas para algumas práticas que determinadas igrejas gostam de usar no culto. Nós temos igreja para todos os gostos, o que é uma coisa boa, né? Eu acredito que ninguém possa, no Brasil hoje, dizer assim, eu não encontro nenhuma igreja que me atenda. Só se a pessoa for marcial. Por quê? Porque tem igreja para todo tipo de gosto. Tem aquelas igrejas assim bastante ordeiras, né? Ou digamos solenes, onde há uma atmosfera bastante séria, né? Realmente solene, e as partes do culto são bastante destacadas e diferentes e tal. Há outras igrejas em que o espírito é muito mais livre, as pessoas inclusive se movimentam ao longo do culto, dentro do templo, elas não ficam ordeiramente sentadas apenas ouvindo, mas elas participam ativamente do culto, cantando, às vezes dançando, pulando, enfim, há uma série de coisas assim. E dentre essas igrejas, onde há mais liberdade, algumas adotam aquilo que, sei lá, alguém inventou o nome reteté e grudou, né? E esse termo, ele é bastante... Ele se refere a práticas em que a pessoa se sente tomada pelo Espírito Santo e durante o momento de glorificação, de cântico, e às vezes até durante a mensagem, a pessoa se manifesta fisicamente, sapateando, né? O reteté acho que vem da ideia de sapateado, ou dançando, ou pulando, ou rodando, enfim, há uma série de coisas que as pessoas fazem, não porque querem, mas porque dizem que estão manifestando a alegria do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que onde há o Espírito, aí há liberdade, não é? E os salmos são prolixos ao dizer que nós devemos nos alegrar no Senhor. Como é que nós nos alegramos no Senhor? Quando a gente se alegra com o time, por exemplo, esse ano eu sou muito satisfeito e muito alegre finalmente, com o meu Palmeiras, né? A gente não se alegra dizendo, que bom, né? Vai firme. Não, a gente pula, extravasa, grita, canta, soa com a torcida adversária, não é assim? Para Deus isso não vale? Os adeptos do reteté dizem que sim. Os inimigos das práticas do reteté dizem que não. E você, o que pensa a respeito do assunto? Há base bíblica para práticas de maior liberdade na alegria do Espírito ou isso é invenção humana? Está no ar, Vejam Só. Olá, estamos começando com muita alegria, mais uma edição do programa Vejam Só, mais uma vez agradecendo também o carinho com que você nos recebe em sua casa, nesse horário, e por isso gostaríamos muito de recompensá-lo, ou recompensá-la. Então, nós vamos ao brinde do nosso patrocinador, a Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, ao final dessa edição. Você, para participar do sorteio desse brinde, basta que você vote na enquete que está postada no site do programa, no vejamsó.com.br. Bem, para discutir o tema de hoje, nós temos aqui o pastor Abenilson Neves da Silva, que estreia no programa, né? Primeira vez que o senhor vem, né, pastor? Isso, primeira vez. Seja muito bem-vindo. Agradeço pela oportunidade e espero suprir essa necessidade nesse debate um tanto pouco polêmico, mas interessante. O pastor Abenilson é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Freguesia do Ó, e dirige o Instituto Educacional e Teológico Freguesia do Ó. É isso? Ok. Qual é o endereço da igreja do na Rua dos Sitiantes, 965, altura ali da Itaberaba, Avenida Itaberaba, 2500, Freguesia do Ó. Muito obrigado pela presença do irmão. Agradeço. Do outro lado, volta ao programa Vejam Só, o reverendo Sandro Márcio de Almeida, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, que pastoreia lá no Parque das Flores. Paz e graça, reverendo Sandro. Tudo bem com o senhor? Paz, irmão. Bem, graças a Deus.
É uma alegria estar novamente aqui. Bem-vindo. Uma honra mesmo. Onde fica a congregação da Igreja Presbiteriana lá no Parque das Flores? Na Rua das Begônias, número 1. Isso é próximo da onde? Próximo, O Parque das Flores fica em que lugar? Fica entre o bairro do Jardim Santo André e a cidade de Mauá, Nova Mauá, o bairro de Nova Mauá. Mas ainda é São Paulo. Ainda é São Paulo, mas é bem ali no extremo leste. Quando eu comecei o meu ministério, eu dirigi uma congregação da IPI do Brasil lá no Jardim Santo André. Bem próximo mesmo. Tenho muita lembrança daqueles irmãos muito queridos do Jardim Santo André. Passava um domingo todo por mês lá com eles. A bênção mesmo. Bom, na época o Jardim Santo André era descampado, tinha gente que criava cabra, solta, galinha. Agora não, né? O Jardim Santo André um pouco, aos seus arredores ainda se encontra algo assim, mas está muito mais urbanizado, maior população. Também, há 3 anos, quando cheguei no Parque das Flores, a rua da igreja ainda não era asfaltada, agora já é. Tá certo. O progresso vai chegando. Tá bom. Não sei se é bom, mas enfim. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos assistir a matéria que apresenta o tema e voltamos já com a opinião dos convidados aqui no Vejam Só. Hoje vamos falar sobre uma prática muito conhecida do meio evangélico, porém divide muitas opiniões. Uns acreditam que é certo, outros dizem que não existe base bíblica para isso. Hoje iremos falar sobre o reteté. Você sabe o que é isso? Acredita que a Bíblia ensina esse tipo de prática? Ou acha que não existe base bíblica para isso? Bom, vamos juntos estudar sobre o assunto. Vamos lá! Vamos iniciar fazendo uma definição sobre o que é o reteté. Para os defensores dessa prática, seria uma manifestação do Espírito Santo, levando a pessoa a cantar, dançar, pular, gritar, girar, entre outros movimentos aleatórios praticados durante o culto. Os defensores dessa prática estão ligados à teologia pentecostal. As igrejas mais tradicionais, aquelas conhecidas como históricas, são normalmente contrárias à prática do reteté, dizendo que essa manifestação é desnecessária, que só gera barulho, bagunça e não edificação. Nessa rápida explicação, conseguimos perceber que nenhum dos dois lados conseguem se entender. E agora, como achar uma resposta para a nossa pergunta? Bom, o que nós podemos fazer é voltar os nossos olhos para a Bíblia e ver o que as Escrituras Sagradas falam sobre essa questão. Paulo enfrentou um problema na igreja de Corinto. Por isso, precisou escrever aos cristãos da cidade para orientá-los sobre as práticas do culto. Essas orientações estão descritas a partir do capítulo 11 até o capítulo 14 de 1 Coríntios. O apóstolo percebeu que o culto em Corinto foi transformado em um palco de exibição, ao invés de um canal para edificação. Hoje temos que tomar cuidado com o perigo da polarização. Existem igrejas que se posicionam com uma credulidade infantil, aceitando qualquer fenômeno na igreja como ação do Espírito. Existem também aquelas que se encontram no racionalismo cético, ou seja, estão completamente fechadas às manifestações do Espírito. Segundo Paulo, na igreja de Corinto havia dons do Espírito, mas não os frutos do Espírito. Vamos ler o versículo 40 do capítulo 14 de 1 Coríntios. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Paulo encerra suas orientações dizendo que a ordem e a decência precisam estar presentes no culto. Será que o reteté cumpre com essas exigências? O êxtase é a mesma coisa que alegria e gozo na presença do Senhor? O que você acha sobre isso? Acredita que a Bíblia dá base para a prática do reteté? Olha, antes de ouvir a sua opinião, eu quero ouvir a opinião dos nossos convidados de hoje. Então, fique ligado, porque o Vejam Só já está no ar. Eu gostaria de ver o Zé numa igreja do reteté. Já pensou eles rodopiando, sapateando? Ia ser muito legal, né, Zeca? Mas legal mesmo é o que eu vou falar para você agora, né, em nome da Biogama. Quero anunciar para você um produto novo. É novidade aqui no Vejam Só. É o óleo de cártamo.
Muita gente não sabe, eu também não sabia, mas o óleo de cártamo é um antioxidante 100% natural. Ele é extraído das sementes de uma planta, que é o cártamo, né? E a sua composição, ela é rica em ácido oleico, que é o ômega 9, e ácido linoleico, que é o ômega 6. 2 óleos naturais que exercem um papel importantíssimo no organismo. Veja só, os principais benefícios do óleo de cártamo são a ação oxidante, que combate a pressão alta, ele também reduz os níveis de colesterol ruim, contribui para o bom funcionamento do coração. O resultado é que o organismo utiliza as reservas de gordura que ninguém quer ter no corpo, né? E essa reserva vai virar fonte de energia, provocando a redução natural de peso e das medidas abdominais. Ele ajuda o seu organismo a eliminar toda a gordura localizada, promovendo a tal da lipase, quando a gordura ela é eliminada através das fezes, da urina e também do suor. Então, as principais funções do óleo de cártamo é acelerar o metabolismo, inibir o apetite, transformar toda a gordura em energia, combater o colesterol ruim, que é o LDL, aumentar o colesterol bom, que é o HDL. Ele também ajuda a reduzir a celulite e a retenção de líquidos. Ele tem propriedades anti-inflamatórias e ajuda a regular os níveis de glicose no sangue. Também é utilizado no tratamento da diabetes tipo 2. Quer mais? Ligue para 0800 580 0890. 0800 580 0890 tem promoção. Quem comprar 6 frascos do óleo de cártamo ganha 1 frasco de colágeno para ajudar a enrijecer e rejuvenescer a pele, além de fortalecer as unhas e o cabelo. É o brinde, tá? Se você pedir mais 6 frascos de óleo de cártamo, 6 mais 6, ganha um tratamento completo com o colágeno. E tem condição especial para aposentado, para pensionista, enfim. O que você tem que fazer é ligar agora para a Biogama 0800 580 0890, 0800 580 0890. Eu mesmo vou tomar uma cápsula aqui, né, do óleo de cártamo, que eu já faço uso, porque ajudou a eu perder uma porção de barriga, de pneuzinho, né? Dá licença. Legal. Logo, logo eu vou reduzir as minhas medidas graças ao óleo de cártamo, como falei, 100% natural. Quer? 0800 580 0890. Bom, quanto ao tema de hoje, nós estamos recebendo aqui o pastor Abenilson Neves da Silva, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Freguesia do Ó. Vou começar com o senhor, que é estreante, pastor. Eu queria que o senhor respondesse sobre as bases bíblicas para as práticas. Eu sei que o senhor não gosta do termo reteté, né? Aliás, ajuda a explicar por que não gosta e como é que funciona, na sua opinião, esse tipo de coisa. Na verdade, eu vejo na forma de um contexto histórico a questão do reteté. Justamente porque a base bíblica desse mover se encontra no livro de Joel, capítulo 2, 28, 29, que diz assim: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões. E o que acontece? Lá em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, onde é a base do avivamento, o Pentecoste, embora que temos que entender que não tem nada a ver o Pentecoste com o avivamento, a descida do Espírito Santo se deu no Pentecoste, poderia ser na Páscoa, ou seria Pascual hoje, na verdade, mas é só para identificar a questão do avivamento. E na descida do Espírito Santo, a Bíblia diz que ali houve diversas etnias, diversos grupos de pessoas diferentes de outros países, e teve esse mover que se deu a questão da variação de línguas estranhas, né? Que... Dá para parar um pouquinho? Não, pode continuar, pastor, está indo bem. Não, peraí, deixa eu parar aqui. Deu um gancho aqui, só um minutinho. Não, eu ajudo o senhor. O senhor estava falando sobre a descida do Espírito Santo, que as pessoas começaram a falar em línguas. Não, porque na verdade é assim, deixa eu voltar, né, regredindo, né? A prática da questão do reteté. O reteté, na verdade, ele vem de uma construção histórica.
E essa construção histórica, ela está ligada na história da igreja. Porque, primeiro, eu tenho que entender aonde se deu esse avivamento. Esse avivamento se deu em 1906, através de William Seymour. E daí, como naquele momento havia uma discriminação racial, na questão de negro estar separado de branco, e ele passou por uma certa perseguição justamente pela sua cor, por ser de uma família pobre, negra e questão também escravista. O senhor está falando do evento lá na Rua Azusa. Na rua, ali é onde se deu o grande avivamento, que foi lá em Los Angeles, na Rua Azusa. Então, né? mas o William Seymour, ele já tinha essas práticas igual a gente viu lá? Não, ele teve uma experiência primeiro com um dos seus professores, que foi por nome Charles, em 1900, e de repente eles estavam todos ali. Foi até interessante porque veio do ensinamento de John Wesley, na verdade, né? Que é interessante porque a metodista, a presbiteriana e a Tanto faz. Isso, se deu justamente na questão porque a visão deles não era nessa questão de avivamento, de poder. Eles eram na questão assim, mais acadêmica, de fazer aquela questão evangelística, de preparar discípulos, de formar missionários. E o que acontece, por ele ser não, na verdade, esse movimento se deu em 1900, através de uma reunião de várias pessoas que estavam reunidas, que justamente ia ser um estudo de escola bíblica. Eles resolveram, falaram, não, aqui nós não iremos falar não vamos estudar estudo bíblico, nós iremos falar somente da Bíblia para descobrir essas evidências que se dá em línguas estranhas. Como que vamos adquirir essa questão das línguas estranhas? Aí eles começaram a orar, no momento não teve êxito. Em 1901, é que um desses discípulos, que também foi aluno desse Charles, ele começa, no momento sozinho, ele começa a orar, começa a buscar a Deus, e ele começa a sentir alegria e paz, e ele começa a falar em línguas. E logo em seguida toda a comunidade, a igreja, é alcançada com o batismo do Espírito Santo. É daí, de 1906, que vem o William Seymour, que ele recebe um convite para pregar em Chicago, e justamente a administração dele é uma administração impactante, onde atrai um grande público, porque tinha poder, manifestação de cura, avivamento, e de repente o povo todo fica impactado, e aí, aonde havia essa divisão racial, então, da etnia, porque o ancião, né, de cor branca era separado do negro, se uniram justamente por esse mover. E é daí que começa a construção. Aí vem aquele Lois Francesco, se não me fala, que ele é um dos fundadores da igreja, a Congregação Cristã do Brasil, que ele pisa em solo brasileiro em 1910, justamente na questão de trazer esse avivamento, e vem juntamente com ele Daniel Berg e Gonavinger, que vem a questão desse avivamento. Assembleia de Deus. Isso, Assembleia de Deus. Que é o Ministério do Irmão. Isso, que é... Mas deixa eu te perguntar uma coisa, pastor. Lá na igreja do Irmão, na Vila Formosa, na freguesia do Ó, tem reteté? Temos. Aí que tá a questão, né? Mas eu não sou a favor aos exageros. Eu gosto do avivamento, porque na verdade esse reteté é como se fosse um apelido do movimento pentecostal, porque não tem um sentido etimológico essa palavra. Não. E justamente as pessoas se deram, porque por ele ser da África, e tem aquela questão da dança afro, e temos que entender que nem tudo que é da África é ligado ao espiritismo, ou à macumba, porque a África tem a questão da cultura, Deus é Deus de cultura. Então, justamente, veio também essa questão do reteté, por isso que veio essa questão de reteté, justamente pela questão de pular, cair, Canela de fogo é a mesma coisa? Canela de fogo, eles atribuem a questão do reteté. Sapatinho de fogo. Sapato de fogo. O senhor tem? Eu acho legal essa questão, né? Eu só os exageros. Por quê? O que é um exagero? Já teve caso da pessoa rodopiar, bater numa criança, a criança cair. Teve até um fato que ocorreu comigo, né? Que eu sou daquele que busca em monte, gosta de orar em vigília. Fomos ao monte e, de repente, um jovem estava lá, ele falou que ele estava no reteté, ele falou assim, eu vou no reteté. Eu acredito que isso aí é uma questão pessoal dele, eu não posso interferir. Se ele crê que aquilo vai ser bom para ele, como Paulo disse, ele acredita que é para edificação, naquilo que for útil, eu não vou impedir ele de fazer essa busca. Ele falou que ele sentiu de comer graveto.
Aí, de repente, os gravetos, aquele que no monte ora, os gravetos acendem. Aí ele, de repente, comeu um graveto e tinha uma lesma. E, de repente, ele grita lá de baixo, pastor Ebenilson, eu comi uma lesma. Entendeu? Esses exageros que vêm justamente manchando o genuíno avivamento. Isso aconteceu é piada. Mas... Aconteceu, literalmente, aconteceu. E o jovem continua lá na igreja? Ele, na verdade, ele não congregava comigo, ele era amigo de orar no monte, estar junto, e ele era de uma outra denominação, e ele falou que ele queria, ele sentiu, ele comeu o graveto. É esses exageros. Outra questão também, eu acredito no culto racional, que diz lá em Romanos capítulo 12, 1. A gente tem que entender que ninguém fica fora de si nesse momento. Há uma lógica assim. Mesmo que em rodopia? Não, porque o que acontece? Eu já vi cada pessoa rodopiar e não bater em ninguém. Já vi casos. Mas era rodopia conscientemente, então? Eu acredito, lógico, porque se não fosse, ia bater. Como já teve. Agora eu estou dizendo que existe uma outra linha que já é. Aí vem um detalhe: aqueles que não gostam de escola bíblica, aqueles que geralmente não respeitam a liderança da igreja. Não tem compromisso com a palavra de Deus. Agora eu acredito sim nesse mover, como eu disse, é uma construção histórica que vem das ondas da igreja. A primeira onda, aquela questão que nós informamos aqui, que é a questão do saber, da questão acadêmica, entendeu? Sem problema. Depois a gente vai aprofundando a questão, pastor. Obrigado. Reverendo Sandro Márcio Almeida, ministro da Igreja Presbiteriana, uma das igrejas que claramente focalizada no ensino da palavra, né, na pregação e na ordem e decência do culto. Né? Várias igrejas presbiterianas aqui no Brasil nem sequer batem palma durante os cânticos, algumas só cantam o hino do inário, e com os crentes quase em posição de sentido. Né? Não pode dançar, não pode pular, certo? Como é que o senhor vê essa questão aí do reteté? Eu creio que nenhum crente em sã consciência será contra a alegria. Nós não podemos ser contra a alegria, contra a felicidade de ter Jesus no coração, de ganhar a salvação em Cristo, a felicidade de ter o pecado perdoado, a felicidade de ter uma orientação para viver e assim, a cada dia, vendo as transformações na vida da gente, na vida dos nossos irmãos, isso nos alegra muito. Então, é certo que nenhum culto cristão há de ser, a não ser que numa ocasião específica de tragédia, mas num culto comum cristão, há de ser um culto triste. Não. Um culto cristão há de ser um culto feliz, um culto alegre. Nós temos muito que nos alegrar. A única parte do culto realmente de tristeza é aquela tristeza do pecado. Quando você confessa a Deus os seus pecados numa hora de confissão, numa oração de confissão. Essa oração que se faz de forma silenciosa, não falando ao outro que se fez, mas apenas a Deus. E nessa hora é a hora de tristeza, que logo em seguida é substituída pela alegria do perdão, da consciência de que Deus nos dá o perdão em Cristo. Então, nós não estamos aqui defendendo de modo algum um culto triste, um culto engessado, onde a nossa teimosia de ser soldadinho de chumbo. Sim, não, mas um culto que tem alegria no Espírito Santo. Aquele que escreveu a Bíblia Sagrada, o inspirador da Bíblia Sagrada. O Espírito Santo, o mesmo que inspirou homens santos para que falassem da sua parte, escrevessem a Escritura. Esse que jamais vai se contradizer, jamais vai dizer uma coisa aqui e outra ali, e propor costumes que vão contra aquilo que ele mesmo zelou como correto. Então, eu vejo aqui em Provérbios, capítulo 5, versículos 5 e 6, diz assim: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então, a nossa persistência, zelo do estudo, de conhecer a palavra, de progredir no ensino bíblico, é para sermos fiéis ao Espírito Santo de Deus, que nos orienta a lembrarmos as palavras de Cristo, segundo a vontade de nosso Pai que está no céu. Então,
eu não creio que quando diz assim, em outra parte, que diz que onde há o Espírito, aí há liberdade, seja liberdade para o mal. Não. É liberdade do pecado, é liberdade do que está errado, é liberdade dos excessos, é liberdade de tudo que não presta. Eu não posso acreditar numa liberdade para se afastar de Deus, numa liberdade para ofender a Deus. Essa liberdade não é liberdade, é escravidão. Sapatear, pular e bater palma durante o culto é excesso? É preciso que se veja o que a Bíblia ensina a respeito de culto. Se nós dissermos assim, né, alguém vai dizer, eu sapateio, mas eu me sapateio assim, na moral, direitinho, sou contido. Eu não gosto daquele sapateia mais, dizer, mas eu pulo só meio metro, eu não faço como o outro que é 2,5 metros. Eu creio que esse tipo de regras que se coloca na igreja, né, até quanto centímetro que vai a saia, ou até aquilo que há de ser prescrito pelos homens, deve ser prescrito por cada igreja, conforme a iluminação que tem, mas sempre de acordo com a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, ela coloca que o culto tem que ser para a glória de Deus e para a edificação, de maneira que as pessoas que adentrem lá possam encontrar a verdade que é pregada e possam se converter. Então, quando nós vemos que essas manifestações, como que foi mencionada há pouco, elas visam a satisfação pessoal, não a edificação do povo de Deus, mas a satisfação pessoal, a edificação apenas própria. Se é possível dizer que ali esteja havendo edificação, ela vai em contrário ao que o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 14, que visa justamente dizer que tem que buscar a edificação do corpo de Cristo. A tal ponto de dizer que se alguém fala em línguas, não tem interpretação, se cale, porque deve haver a edificação do povo de Deus por meio da pregação. Muito bem. Nós ouvimos os dois lados. Agora, no próximo bloco, eu quero saber o seguinte, né? Quando alguém que, inclusive já vou pedir para o diretor separar as imagens aí da matéria, que são muito legais, a gente vai comentar essas imagens aqui no próximo bloco, vendo as bases bíblicas, à luz do quê? O senhor falou que o senhor não é contra a alegria, certo? Eu não vi ninguém triste lá. Se a pessoa fica tomada pelo Espírito Santo, a poder se conter, é errado ela fazer o que ela fez? Se é errado, por que é errado? Se é certo, por que a gente não faz? E se é certo, por que isso só aconteceu a partir de 1900 e pouco, lá no movimento da Rua Azusa, e não ao longo de toda a história da igreja, como o senhor mesmo mencionou, que só começou agora na Rua Azusa, certo? Estamos de volta com o programa Vejam Só, no momento mais legal do programa, que é quando você está nele, né? Nós vamos assistir agora ao Vejam Só. Quem assiste ao Vejam Só? Está chegando o dia do sorteio, foi prorrogado para fim de julho para dar chance para sua foto chegar. Então, pega aí todo mundo que assiste ao programa na sua companhia, identifique todos da foto e poste no facebook.com/programa Vejam Só, dizendo a cidade e o estado onde você mora também. E tem presente novo. Eu tenho falado do fim de semana lá em Monte Verde e já tem outro presentaço imperdível. Depois eu falo para você, tá bom? Vamos ver os nomes. Tá aqui, ó. Primeiro nome vem lá de São Sebastião do Paraíso, nas Minas Gerais. Caliméria Estevão Martins. Oh, dona Caliméria, que prazer conhecê-la. Deus abençoe, mostre para todo mundo de São Sebastião do Paraíso, nas Minas Gerais. De Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o Luiz Sudati. Cadê o Luiz? Luiz, joia! Eu gostei da foto, hein? Tem o cara ali atrás que é muito feio, mas o senhor é muito simpático. Deus abençoe grandemente. Agora vamos para o Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. Uau! Né? Não é mole nem morar em Angra não, hein? Maria Fernanda Ribeiro. Ô, Fernandinha, tem o nome da minha filhota. Né? Obrigado pela sua audiência, que Deus te abençoe, viu?
Maria Fernanda, nome forte, nome bonito, né? Igual a dona do nome. Deus te abençoe. A foto é recente, que eu estou vendo a caneca ali, né? Desde que eu fui acometido por essa crise de tosse que não sara de jeito nenhum, a minha caneca está ali. Então é de pouco tempo atrás. Vamos para o Ceará, Morada Nova. Lá tem a Maria José. Olha que moça bonita, simpática. Deus te abençoe, Maria José. E a todo o povo de Morada Nova, no Ceará. Né? Tomara que vocês ganhem os presentes aí que a gente vai sortear no final do mês. Agora, um casal daqui da capital de São Paulo, a Priscila e o William. Olha só que casalzinho simpático, bonitos, unidos, olha, face to face, né? Bonito. É chique to chique, que face to face? É chique to chique que fala. Se mete a falar inglês sem saber, bem feito, né? Ô Priscila, convence o William aí. Faz o seguinte, faz você mesmo, entra no Facebook, negocia com o João, que é o nosso facebookeiro, um dia para você vir com o seu marido, né? Assistir a gravação do programa. Vocês moram na capital de São Paulo, a gente está aqui, bem no centro da capital, né? Na Praça Júlio Mesquita. Vem para cá, combina o dia que vão te dar as dicas, tá bom? E a última foto de hoje é de Pato Branco, lá no Paraná. A Salete Freitas. Valeu, Salete. Deus te abençoe. Eu não sei se lá em Pato Branco fala do jeito que a moça falava lá no humorístico, né? Deve ser, porque ela não ia inventar. Muito gostoso o jeito de ouvir vocês falarem. Um ósculo santo para vocês aí, viu, Salete? Deus abençoe a todos. Quem está participando desse quadro está ganhando, ou concorrendo, né? Entre outros presentes, a um fim de semana, a estadia, nós vamos dar a estadia lá na pousada Estrela Alpina, em Monte Verde, a Suíça brasileira, no sul de Minas. Um lugar maravilhoso, com direito a um jantar romântico, preparado pelo pastor Marcelo, da Missão Horizontes. Aliás, você vai conhecer também a sede da Missão Horizontes, do pastor Davi Botelho. Ele está lá, que ele viaja muito, né? Mas está a esposa dele. O genro dele é uma bênção. O rapaz que toma conta do Hotel Guanxi. É muito legal. Olha, esse passeio, eu sei que a gente vai sortear no fim do mês para quem está participando das fotos. Mas você que está me ouvindo, deveria pegar, combina aí com o povo da sua igreja, manda o seu pastor com a esposa dele, ou a pastora com o marido, passar um fim de semana em Monte Verde, no Hotel Guanxi ou no Estrela Alpina, tanto faz, os dois são ligados à Missão Horizontes. É fora de sério o que a Missão Horizontes está fazendo. É um negócio extraordinário. Eles têm uma visão missionária, estão em missões. O pastor Davi Botelho tem mais de 40 anos de experiência missionária, né? O pastor Marcelo já levou missionário para tudo quanto é canto, inclusive ele é um dos responsáveis por colocar o Xande, né, lá no Níger, na África. Ele tem histórias, olha, é muito bom. O seu pastor vai passear. Monte Verde é um lugar fantástico para passear, só tem beleza natural, um negócio muito bom. Vai ficar hospedado de forma, assim, nababesca, né? Muito jóia lá, e vai conhecer o Ministério da Missão Horizontes, conversar com aqueles irmãos, com os alunos. É algo que muda a visão, muda a vida ministerial de uma igreja. Eu insisto nisso, faça isso, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua igreja depois, tá bom? Muito bem. No bloco passado, a gente ficou devendo a enquete do programa, né? O tema de hoje é: qual a base bíblica para as práticas de culto conhecidas como reteté? Eu sei que o termo não é obviamente um termo técnico, mas é um termo que os próprios pentecostais usam, né? Então, lá a gente ouve muito no rádio, os irmãos, vamos lá para a vigília, vai ter reteté, canela de fogo, sapato de fogo, não sei mais o que e tal. Então tá aí. Você vai para a nossa página na internet, do vejamsó.com.br, e vai encontrar a seguinte pergunta lá. Vamos lá. Em sua opinião, há base bíblica para tais práticas? Quem não assistiu o primeiro bloco, fica ligado aí que você já vai ver que práticas são essas. Primeira resposta, sim, é o agir do Espírito Santo. Segunda resposta, não, e não passa de uma heresia. Lembra? Terceira resposta, não sei, ou nenhuma das anteriores, né? Nenhuma das anteriores devia estar aí também.
Afinal de contas, eu posso achar que não é certo, mas não ser uma heresia. Enfim, vote e você está concorrendo ao brinde da Academia Teológica da Graça de Deus. A grade, que hoje é o livro Manifesto Cristão, né, dos anos 2000. Não é aquele manifesto, né, lá dos anos 70, 80, enfim. Esse aqui é novo, né? O Josimar Salum é o coordenador de um manifesto de lideranças cristãs a respeito do século XXI, tá bom? Esse é o presente que nós vamos sortear hoje. A grade é a nossa patrocinadora, ela tem curso bíblico no Brasil inteiro e estudam na grade adeptos do reteté e inimigos do reteté. Todo mundo estudando junto a palavra de Deus nas mais de 600 filiais espalhadas pelo Brasil inteiro, com todo tipo de curso que você puder imaginar. Tem o curso bíblico em todas as filiais. Agora, tem o curso de teologia, de pós-graduação em teologia, não é em todas as filiais, mas algumas tem. Tem curso de música com instrumento de orquestra, viu? Os presbiterianos que gostam, né? Tem violino, uma benção. Tem curso novo, curso de direito para igrejas, direito eclesiástico, né? Novinho, vai começar agora em agosto. Tem curso de primeiros socorros ou formação de brigada de primeiros socorros para as grandes igrejas. Tudo isso e muito mais você encontra na grade. Então, o que você vai fazer? Anota o telefone, que agora não tem ninguém lá, e liga amanhã no horário comercial para você se informar direitinho sobre como a grade pode abençoar a sua vida. 0 Operadora 11 3115 0819. 0 Operadora 11 315 0819. Tá bom? Vamos lá. Tem jeito de a gente mostrar as imagens da matéria agora? Vamos lá? Então tá. O pastor Abenilson Neves da Silva é o nosso representante dos pentecostais aqui hoje, né? Ele é membro da igreja, ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Freguesia do Ó. Tá aí, ó. O senhor não viu nenhum exagero nessas coisas todas que mostrou, né, pastor? Esse é o sapateado, pastor Abenilson? Na verdade, esse é o mover. Olha lá o sapateado. Tanto que também aí já entra também aquela questão da dança africana, né? Qual dança africana? Porque justamente pela questão da... Isso é dança africana? Não, eu falei que esse mover vem lá daquele movimento de 1906, onde se deu... Na Rua Azusa aconteceu isso? Aconteceu porque já na verdade William Seymour, ele veio já de uma origem dessa questão de dança. Ele usou o avivamento... E esse negócio de girar assim? A questão do girar existe dentro de uma base bíblica na questão do culto racional. É a questão justamente assim, eu vou dar um ponto importante aqui. Quando nós recebemos algo do finito no nosso corpo material, 3 coisas acontecem. O rapaz está girando que nem o peão lá. A moça também, olha lá. Ou a pessoa pula, ou ela cai, ou ela chora. 3 coisas acontecem, porque o corpo natural, ele não está pronto para receber essas questões divinas. Então, eu acredito da seguinte forma, é melhor ter um jovem pulando dentro da igreja do que ele está pulando no carnaval. Aí, dentro da visão bíblica, Paulo diz sobre o culto racional. Paulo fala claro sobre o culto racional em Romanos 12. E dentro desse mover pentecostal nós cremos o que a Bíblia diz do derramamento do Espírito Santo. Então não tem como quando você pega um copo, você coloca água, com certeza aquele copo, como que o copo se derrama? É quando ele transborda. Certo. E é a questão desse transbordar que vem essa efusão da alegria, porque, na verdade, quando se fala a questão reteté, está dizendo cultuar a Deus com alegria, dar vazão ao Espírito Santo, a pessoa se alegra, pula, chora, porque é algo pessoal. E Paulo diz, claro, para aquilo que for útil. Se ele está sendo edificado, quem sou eu para falar para ele ou para ela parar?
se aquilo está edificando, se aquilo está aproximando essa pessoa de Cristo. É tão interessante que se fizer um culto de oração com essas igrejas tradicionais que não creem no reteté e com o reteté, qual que vai encher? A do reteté. Qualquer coisa que você fizer. Não precisa ser culto de oração, pode ser culto de pregação, escola dominical, culto nas casas. Isso daí não há. Aí. E eu estou usando o termo reteté justamente naquilo que eu disse que. Tá. Porque o senhor não gosta do termo. O termo eu não gosto porque, e na verdade, não tem nada a ver com macumba. Já deixar claro, né? Que as pessoas estão protocolando, dizendo que reteté é macumba. E um detalhe, eu tenho que entender o que é cultura afro, o que é ocultismo. Não tem nada a ver. Reteté então, o reteté admite a cultura afro. A questão da dança, justamente, pelo aquele Simon, William Simon, ele vinha de uma questão africana, a cultura deles tem dança, sim, e ele recebeu a efusão do Espírito Santo, ele foi cheio do Espírito Santo, e ele linkou o mover do Espírito Santo com a dança. Tanto que nos Estados Unidos, como que é feito o culto deles? É através da dança, alegria. E quem pode falar que isso é do inimigo, que isso... Tanto que por isso que a Bíblia deixa claro que tem que ter o discernimento. Hoje nas igrejas não é usado o dom de discernimento de espíritos. O senhor chegou já a repreender alguém no seu culto? Quando Deus porque não era de Deus. Aí Deus me deu o discernimento. Já ocorreu o caso assim. O que o senhor fez? Eu não chamei a pessoa em público, porque eu acho que em público é uma questão assim, expor a pessoa. Chamei a pessoa em particular e falei até certo ponto foi Deus. O que Paulo fez com Timóteo, eduquei, porque eu acredito que o dom tem que ser educado. Atraí esse jovem e falei, até aqui foi Deus, aqui já não foi. Era um rapaz ou moço? Era um jovem. O que ele fez? Ele começou a rodopiar e na hora da pregação ele começou a querer profetizar. Aí eu chamei ele com sabedoria, falei, até aqui foi Deus, quando alguém estiver pregando, a Bíblia diz que não pode, expliquei. Rodopiar pode, profetizar não pode? Paulo falou que não podia proibir profecia. Não, mas há uma ordem, porque existe, aí que está o interessante, a profecia tem duas partes importantes. A profecia falada, que segundo entendemos espiritual, e a profecia escrita. A maior profecia é a profecia escrita. Quando a profecia escrita está sendo exposta, alguém está pregando, não há necessidade de ter a profecia falada. A base é a profecia escrita. Que é da Bíblia. Que é a Bíblia. Perfeito. Obrigado, pastor. Foi muito elucidativa a sua fala. Agora eu quero ver como é que o reverendo Sandro sai de tudo isso daí. Bem, o reverendo Sandro é da Igreja Presbiteriana do Brasil, né, lá no Parque das Flores. Isso mesmo. Reverendo, o que nós vemos é que também o apóstolo Paulo falava de alegria. Ele diz, carta aos Filipenses, ele diz, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Na tradução atualizada diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Isso ele fala em Filipenses 4, versículo 4. E logo no versículo 5, ele diz assim, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Na versão atualizada, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. E a palavra aqui, por equidade ou moderação, é um conjunto de virtudes que devem ser relembradas e devem ser tidas nessa alegria, consideradas nessa alegria. Gentileza, bondade, verdade, tudo quanto promove a aproximação da palavra de Deus e com os crentes, na edificação do povo. Também ele usa acerca da questão do Espírito Santo em 2 Timóteo, quando ele escreve, porque por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Desperte o dom do Espírito Santo que existe em ti. E ele diz em seguida, porque Deus não nos dá de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. A palavra moderação aqui, diferente da palavra usada em Filipenses, é autodisciplina, autocontrole. Aquele que julga estar sob o efeito do Espírito Santo e que até se confunde, diz que confunde com estar embriagado, porque lá em Atos 2
as pessoas malvadas que não aceitavam o dom de Deus diziam que era embriaguez, não se parecia com embriaguez. Aquilo era calúnia, aquilo era maldade. Não dá para confundir pessoas que falam, pessoas que entendem a fala, dizer que isso é embriaguez. Isso foi maldade de quem não queria aceitar. Mas teve algum gesto de alguma coisa. Sim, agora... Concorda comigo? Não diz gesto nenhum. Não, se falou é porque alguma coisa, ele não estava inérito, não estava parado. Não, o embriagado é por conta da fala. Porque para os gregos havia a ideia de que apenas a língua grega é a língua compreensível, a língua sábia, a língua da filosofia. Qualquer um que não falasse a língua grega falava em balbucios, falava barbar. Daí eles chamavam de bárbaros. Bárbaros, aqueles que não falavam o grego. Então, está falando com que a língua frouxa. E os que estavam condenando o dom, onde o Espírito Santo foi revelado por meio de línguas de homens, de todos aqueles povos que não eram só os gregos. Mas, aí então, tem um detalhe importante, por isso que tem o dom de interpretação de línguas. Então, me permita só continuar, que ali não foi necessário, porque aqueles homens tinham aquelas línguas, já eram das suas línguas maternas. Todos eles compreenderam, cada um na sua materna, conforme o Espírito concedia que falasse. Mas você concorda que foi uma questão de evangelismo? Assim, é uma questão de evangelismo. Sim. E segundo o que a Bíblia diz, Paulo diz claro que existe o dom de discernimento. E é interessante que em 1 Coríntios 14, 2 e 3, Paulo diz, a língua a qual falamos é a língua mistério, a qual ninguém entende. Quando Paulo fala esse ninguém, ele já atribui. Porque ali, claro, em 1 Coríntios 3, 1 ele diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos, Lucifer conhece, Miguel conhece, Gabriel conhece. Ainda que falasse a língua dos homens, idioma, aquela que esteve lá em Atos 2, eu concordo. Agora, a terceira vez que Paulo menciona em 1 Coríntios 14, 1 e 2. Essa língua na qual eu falo é um mistério, a qual ninguém entende. Esse ninguém guarda a tua coroa para que ninguém tome, o inimigo. E quando falamos em mistério... Bem, o qual somente Deus entende. Então, irmão, agora eu só pergunto, porque e interessante também que o próprio Jesus, ele foi o precursor do avivamento também. Em Marcos 16, ele diz, em meu nome falarão novas línguas. Bem, então como eu estava dizendo, a questão da autodisciplina... Não, eu só queria que você me... Só disso, lembra que a gente, nesse acordo, eu queria que você só me falasse sobre isso. O que Jesus falou sobre essa língua? De onde veio essa língua? Sim. Eu quero chegar, mas a gente constrói o raciocínio. Não, você está entendendo? Não, eu só falei isso na questão só em 3, justamente, porque você falou que não havia necessidade, aquela questão da língua, entendeu? Eu achei importante ouvi-lo, deixar que o irmão pudesse falar livremente. Eu só entrei porque essa questão, porque eu tenho que entender... Depois eu vou trazer a questão da língua, porque eu também tenho que o senhor vai ter que esclarecer algumas coisas aqui sobre isso. Então, só para que a gente possa continuar o raciocínio, eu pretendo elucidar na medida que Deus me dê luz, mas eu não pretendo convencer. Não, tudo bem. Não pretendo convencer. Então, o que diz a Escritura é que tem que haver autodisciplina. Autodisciplina, autocontrole. O Espírito Santo está em você, ele trabalha em você, mas tem que ter o quê? Moderação. Mas em Atos teve autocontrole? Deixa-me continuar. Atos 2? Ué, não? Se estavam embriagados, ele está falando que teve essa... Isso foi maldade. Maldade dos homens que não aceitaram. Eu não posso concordar com aquela acusação. Eu sou cristão. Eu sei. Não, mas ali está dizendo, por que eles chegaram a esse ponto? Porque alguma coisa aconteceu, ninguém estava parado. Houve um mover. Apenas porque falavam em línguas que eles não aceitavam como línguas que fossem superiores ou iguais às suas. Justamente por isso que se usava o barbar. Né? A ideia de Concordo que o Pentecoste reunia todos? Sim. Bom, então, contudo, quando esse Espírito Santo que foi derramado no Pentecostes, que não foi para confundir as línguas, pelo contrário, foi para unir as línguas, o que foi feito em Babel, foi desfeito de maneira maravilhosa na união do povo de Deus de forma compreensível. Porque no Pentecostes a importância de que fosse compreensível e cada um ouvisse na sua língua as maravilhas de Deus. Por isso tinha que ter interpretação e houve, porque cada um sabia aquilo que estava sendo falado. Agora, quando nós vamos
o mesmo apóstolo Paulo, que aconselhou os filipenses que tivessem alegria com moderação, que aconselhou Timóteo que tivesse o Espírito Santo com moderação, ele aconselha os irmãos de Corinto, no capítulo 14 especialmente, entre tanto que ele fala acerca da questão de como deve haver ordem no culto, decência no culto. E ele diz, inclusive, que, quando ele diz, se alguém entrar, e todos vós estiveres a falar línguas estranhas que não possam ser compreendidas, não dirão vós que estáis loucos? Quando ele usa essa palavra loucos, a palavra louco é mainomai, era a palavra que era usada nos templos de Baco, Dionísio, onde movidos pelo vinho, movidos pelo êxtase, eles começavam a ficar fora de si e pronunciar coisas loucas. Então dizia-se assim, eles estão loucos, usando essa palavra, manamai. E o apóstolo Paulo está dizendo para os cristãos de Corinto, não pareçam com eles. Não pareçam com eles, não se pareçam com eles. Que alguém que chegue na igreja não confunda, pensando que estão em alguma religião que não seja cristã, pensando que estão numa religião pagã. Quando Gunnar Virgen, um dos fundadores da Assembleia de Deus, que o irmão mencionou há pouco, ele estava em Belém do Pará, e ele ficou sabendo que em Santa Catarina havia uma manifestação semelhante a Reteté. Ele foi do Belém do Pará até Santa Catarina para presenciar isso, dizer se aquilo vinha ou não do Senhor. E ele disse, isso não é cristianismo, isso é baixo espiritismo, isso é feitiçaria, isso é magia. Palavras do pentecostal, fundador da Igreja Assembleia de Deus. Depois eu anotei, já tinha anotado, a gente vai levantar essa questão aqui. Estourou o bloco? Bom, então a gente vai para o intervalo. Na volta, nós vamos ter o Vejam Só Que Coisa, e depois eu quero ouvir o pastor Abenilson exatamente sobre essa questão que o reverendo levantou, eu já tinha anotado aqui, né? Se esse movimento todo começa na Rua Azusa com William Seymour e tem as questões raciais, porque ele foi realmente discriminado, né? Ele era negro, ele foi discriminado e tal, e o movimento pentecostal começa na Rua Azusa, esse é muito bem descrito num livro, e eles falaram em outras línguas, né, da antiga editora Betânia. Esse movimento vai unir os negros e ajudar os negros. Não só o negro, todos, raça branca. Porque quando os brancos começam a tratar da mesma maneira, então Deus está juntando as coisas. Agora, a pergunta é, se tudo isso começou lá na Rua Azusa, por que a Assembleia de Deus não admitiu as práticas que a gente viu aí nas imagens, aquilo que a gente chama de reteté, até muito recentemente? A igreja, os cultos da Assembleia de Deus tinham muita manifestação, mas nada parecido com pular, com sapatear, com girar, com dançar, né? Era mais manifestação oral, né? Muitas línguas, todo mundo orando em línguas ao mesmo tempo, bradando, glória a Deus, aleluia, fazendo barulho. Uhum. E por que então ela não admitiu isso logo de início? A gente volta já com o Vejam Só. Muito bem, estamos de volta com o programa e agora é hora do Zeca voltar com a palavra. O que ele inventou dessa vez? Vejam só que coisa, vamos ver. Boa noite para você, meu querido amigo telespectador do Vejam Só. Nossa, mas quem escreveu esse texto, hein? Telespectador? Aí é para quebrar mesmo. Será que eu consigo falar mais uma vez? Bom, melhor não correr o risco. Estamos começando mais uma edição do Vejam Só Que Coisa. Contando, é claro, com a sua participação. E olha que temos uma novidade lá no nosso Facebook. Ó, o endereço já aparece aqui na tela. Lá tem um vídeo explicativo sobre como você faz para participar do nosso quadro. Então, entra lá no nosso endereço, acessa a nossa página e assista o vídeo que postamos lá. Aproveita e manda a sua participação, hein? Ó, agora ficou mais fácil ainda, não tem desculpa para você ficar de fora. Bom, chega de papo e vamos para a nossa história de hoje. Uma montanha-russa que tem feito muito sucesso nas redes sociais. Vamos lá para a nossa aventura. E isso se você tiver coragem de encarar. Vejam só que coisa. Uma montanha-russa sempre faz muito sucesso. Principalmente aquelas que são rápidas, altas, muito velozes. Roda aí, editor, algumas imagens para o pessoal de casa entender o que eu estou falando. Elas são assim mesmo,
provocam medo. Aliás, essa é a ideia. Por isso, as montanhas russas precisam ser rápidas, cheias de curvas, perigosas, aqueles loopings malucos e principalmente altas. Isso mesmo, quanto mais alta, melhor. E aí, sobreviveu? Podemos mostrar a montanha russa de hoje? Você está preparado? Bom, calma. Respira um pouquinho aí, vai, fundo, ó. Isso, recupera o fôlego. Vamos lá. Essa montanha russa aqui, ó, é lá do Japão. E o grande destaque é o seguinte: os carrinhos são movidos por pedais. Isso mesmo, pedal. Ela ficou famosa por alcançar mais de 20 milhões de visualizações nas redes sociais. O engraçado é que ela é totalmente ao contrário daquilo que estávamos falando até agora. Observe como ela vai devagar. Na verdade, parece até brincadeira de criança. Olha só que passeio tranquilo. Assim, ficou fácil, né? Tenho certeza que você vai querer dar uma voltinha. Afinal de contas, quero ver o cara pedalar rápido aí nesse carrinho. Bom, coisa de japonês mesmo, né? Bom, e você? Vai indicar qual vídeo? Vai contar qual história para o nosso quadro? O que tem acontecido aí no seu bairro, na sua cidade? Entra lá no nosso endereço, que ó, já aparece aqui na sua tela e você manda a sua participação. Bom, ela só vai aparecer no próximo quadro. Um grande abraço e até a próxima. O senhor pedalaria lá naquela... Tentaria. E o senhor? E Tentaria. aventuraria, talvez. Eu não. O problema é a altura. O panorama. Panorama. A visão panorâmica. Você naquele carrinho tudo aberto, um cinto mais fino do que o cinto que eu uso na calça. Pelo amor de Mas Deus. a minha esposa não deixaria. Ela tem juízo, né? Bom, pastor Abenilson Neves da Silva, ministro da Igreja de Assembleia de Deus, lá do Ministério Freguesia do Ó, e diretor do Instituto Educacional e Teológico Freguesia do Ó. O senhor, um relato histórico, né? Isso. Da origem do reteté e tal, e vinculou com o movimento da Rua Azusa, com o William Seymour e tal. Mas a Assembleia de Deus, que foi uma das primeiras igrejas a surgirem como resultado do movimento da Rua Azusa, a mais antiga é a Igreja de Deus em Cristo, ou Igreja de Deus em Cristo, alguma coisa assim, né? Que era uma igreja de negros. Isso. E que existe até hoje nos Estados Unidos, de vez em quando a gente recebe aqui. Aliás, faz tempo que não vem nenhum representante deles, né? Mas depois a Assembleia de Deus explodiu com esse movimento, mas sem incorporar aquelas coisas que a gente viu nas imagens, aí, tanto no primeiro quanto no segundo bloco, estas bem mais recentes e, em geral, em ministérios não ligados ao Ministério Belém ou Madureira. Belém é só, de todas ainda que continua um pouco conservadora nesse aspecto, a Assembleia de Deus Belém. Então, As demais igrejas, Brás, geralmente as vigílias, são vigílias de avivamento. mas com manifestações desse Tem tipo? manifestação do avivamento. Desse tipo que eles Isso. as vigílias. Então, mas por que a Assembleia não incorporou de cara? Porque eu acredito porque tudo vem para um despertamento, né? Eu acredito que o Espírito Santo, ele tem as suas formas de trabalhar. E nesse momento, teve que ter essas outras demais igrejas que justamente surgem em 1970, já são os carismáticos, na verdade, né? Que traz que é o movimento neopentecostal, e através desse movimento também é que veio despertando a Assembleia de Deus, porque acaba perdendo os próprios para as demais igrejas. Então, pastor, mas a gente... Não que é errado ou certo, é porque é uma questão de tempo. Não, a pergunta é, por que como o reverendo fez, né, William Seymour, o Gunnar Green, Gunnar Vigren, não endossou essas coisas logo de cara, se a Igreja Assembleia de Deus Nascente era resultado de um movimento que tinha essas coisas. Na verdade, eu estou ouvindo que
o movimento da Rua Azusa tinha estas manifestações hoje, eu não sabia. Eu imaginava que era um dom de línguas, que foi a primeira coisa que marcou o movimento pentecostal, marcou e marca até hoje, né? O falar em outras línguas. A grande alegria que o crente sente, é verdade, né? O crente fica baseado na presença de Deus, assim, ele fica deslumbrado com o poder de Deus derramado sobre ele, a gente chama de unção, né? Isso também é um fato. E, assim, manifestações orais, né? Verbais. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, brados, né? Que também são bastante comuns nesse meio. Mas manifestações físicas mais efusivas, não, né? Mas sabe o que acontece? Também vem aquela questão do novo, né? A questão da modernidade, isso também, que não que isso entra na igreja, pela questão sociológica acaba influenciando. Em que sentido? Antigamente, a pessoa era separada para ser pastor só através de experiência em alguns lugares. A maioria dos pastores não sabia nem ler nem escrever. Era através da unção, alguns subiam ao monte, descia. Hoje, para ser pastor, a pessoa tem que estudar, tem que ser formado, tem que ter uma base teológica. E antigamente era mais as experiências, né? Colocava-se geralmente as experiências. Então, mas isso aí foi um movimento contrário do que o senhor está falando. Não, eu estou falando justamente, estou falando justamente porque a questão na verdade, não teve segmento. O segmento existiu, o segmento teve. A Assembleia de Deus veio, e tanto que, da onde que Manuel de Melo sai? Da onde que esses grandes precursores saem? Mas sem reteté, pastor. Não, mas eu sei, não é reteté. Eles vão alastrando. Da onde? O que acontece? Os maiores líderes, estavam na Assembleia de Deus, exemplo. Sim. Não concordavam com a visão, abria a igreja, aí plantava a sua visão, aí começou. Eu não posso dizer que nesse momento esse reteté não tem o poder de Deus também nesse reteté de Deus. Uma pergunta bem específica para o senhor, que é o que mais me incomoda quando eu vejo imagens assim. Pessoas girando exatamente como as pessoas endemoniadas no terreiro de Macumba giram. Por que precisa disso num culto? Aí já é exagero. Aí eu já não posso. Aí tem um detalhe. Se entra a questão do discernimento. Se o Espírito tem o discernimento, porque, exemplo, uma pessoa frequenta centro espírita. Aí ela acaba migrando para uma igreja evangélica. Ela vê isso, ela vai se assustar. Ela falava aonde eu estava, via isso. Foi o que aconteceu comigo. Então, o que acontece? Nesse conceito, eu já acho que o Espírito Santo não precisa imitar ninguém. Tanto que ele sempre faz coisas novas. Aí, e também tem um detalhe, de repente, já aconteceu o caso da pessoa sair do centro espírita, né? Passar para a igreja, era pai de santo, e fingir que era e era engano. Por isso que Paulo diz, os espíritos enganadores. Isso pode acontecer sim, dentro dos nossos templos, dentro das igrejas. Ninguém está longe de passar por isso. Mas aí a gente tem que... O pastor adverte a pessoa, como o senhor fez? Agora eu vou usar uma linguagem simbólica para ilustrar mais ou menos o que eu quero compartilhar com vocês. Eu vejo esse mover, o reteté, vamos colocar assim, o reteté, que eu disse que é como se fosse um apelido do movimento pentecostal, como um campo de futebol. Nesse campo de futebol tem 11 pessoas jogando. E ali tem um cartão amarelo e cartão vermelho. O cartão amarelo está na mão do líder da igreja. Ele que tem que... mas ele não pode pedir ninguém de fazer o gol. Ele não pode atrapalhar o andamento do jogo. Mas ali tem regra, ali tem coisas a ser cumpridas, ali existem algumas exigências que é dada a cada jogador. E o cartão vermelho já é aquela questão do excesso. E aí, reverendo, o senhor gosta de futebol? Não sou aficionado. Quando a seleção joga, eu até assisto, mas não me... Perde seu tempo, né? Tenho tristezas com a seleção só. Bom, agora, o que eu achei interessante, o irmão falar de regras, e o irmão também havia falado sobre 1 Coríntios 14. E lá tem regras, e é legal que lá tenha regras, que a gente não precisa ficar o pastor procurando discernimento, quando a Bíblia já deu discernimento. Olha só,
Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Um tem salmo, outro doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, por sua vez, e haja intérprete. Se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. Falem 2 ou 3 profetas, e os outros... Mas, se outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Reverendo, posso fazer uma pergunta? Eu tenho que apertar o senhor também, Sim. não posso apertar só ele. Quando é que esse tipo de coisa que o senhor acabou de ler se cumpre num culto presbiteriano? E eu sou presbiteriano, tá? Por isso é que a igreja presbiteriana tem a liturgia. A liturgia, ela é formulada para que se atenda à edificação do povo de Deus. Não é costume, nunca vi dom de línguas na igreja presbiteriana. Pois é. Nunca vi. Por quê? Nem com interpretação e nem sem. Exato. Porque o apóstolo Paulo disse, eu prefiro falar 5 palavras que se entendam, e aqui em 1 Coríntios 14 ele disse, eu prefiro falar 5 palavras que se entenda, do que 10.000 em outra língua. Então, a igreja presbiteriana, orientada pelo Espírito Santo, ela vai pela língua que se entenda. Tá. E a profecia? Todos vós podereis profetizar. Quando é que isso acontece? Quando a igreja é orientada, e então cada crente se torna um pregador. E cada crente pode, no momento próprio, que se combine com o pastor, dirigir uma mensagem, dirigir um estudo bíblico, dirigir uma devocional. Então, o que acontece? Nós buscamos... As mulheres da igreja Sim, também, pastor? sim. A questão das mulheres é em submissão à liderança da igreja, em submissão à liderança... Não, aí Paulo fala assim, todos vós podereis profetizar, uns depois Sim. dos outros, para que todos aprenderem e serem edificados. Isso mesmo. Ele inclui as mulheres aí? Ele diz ali, agora, as mulheres, ele diz que não devem ter autoridade sobre os homens. Tá, mas eu quero saber o Isso. seguinte, elas podem ou não podem profetizar? Havia as profetisas, as filhas de Filipe, Isso. que eram profetisas, podiam sim, e havia outras profetisas, desde o Antigo e o Novo Testamento, sim, podiam sim, mas desde que não se promovesse o que acontecia na igreja de Corinto, um movimento de emancipação. Né? Eu vou cortar o cabelo para mostrar que agora ninguém mais manda em mim. Tá. Né? Então, o que se proibia não era o que as mulheres ensinassem, mas que esse ensino promovesse uma sublevação da ordem, que não houvesse mais ordem em casa, não houvesse mais ordem na igreja, e cada um, segundo o que se achasse inspirado pelo Espírito Santo, iluminado, tomasse a frente e fizesse acontecesse. Tinha que haver ordem e decência. Então, eu sei. O senhor citou o capítulo 14 para mostrar para o pastor que tem regra na Bíblia. Sim. O pastor não precisa ser totalmente dirigido pelo Espírito ele Santo, fica porque o Espírito Santo pensando no que fazer. já estabeleceu o livrinho de regras. Mas essas mesmas regras não funcionam nas igrejas históricas, porque a gente tem ninguém falando em língua estranha, ninguém precisando se advertir, ó, não tem interpretação, você fique quieto. Não tem ninguém profetizando, só o pastor que é escalado com antecedência. Na congregação, ninguém sabe quem vai pregar. Quer dizer, isso, né, em tese, mas é assim. Né? Então, o Espírito levanta a pessoa na hora. Na Assembleia de Deus já tem escala, né? Já tem escala. Então, vocês estão ficando igual a gente aqui. Então, essa a ação do Espírito Santo que nós respeitamos, no sentido de que o Espírito Santo se manifesta com poder e glória, com ensino, com direção de vida. E, como diz o próprio apóstolo Paulo, todos falam em línguas, todos têm tal dom, todos têm tal dom, todos... Não, cada um segundo o que o Espírito Santo concede. O Espírito Santo viu por bem que a Igreja Presbiteriana do Brasil, aquela que eu sirvo ao Senhor nela... E onde eu fui batizado. Né? Isso, essa igreja que eu amo, como estou nela servindo, entendendo que é a doutrina fiel... O Espírito Santo se manifesta nela sem essas coisas. E ele não tem manifestado essas coisas lá. Quando algum dia isso vier a acontecer... Dividir a igreja, como aconteceu, né, reverendo? Isso. Só 80, 70. Então, aí que está. Da sua igreja precisa ser renovada. Sim. Eu estava lá. Por isso é que, por vezes, acontece, como aconteceu entre Barnabé e Paulo, de se desentender e se separar. Mas quando se separa, ainda assim é a promoção Do reino. do reino, de maneira que
Paulo e Silas vão para um lado, levar mais a palavra, Barnabé e João vão para o outro lado, levando mais a palavra acaba se difundindo ainda mais. Então, até as divisões, quando as divisões são na sinceridade e de fidelidade à Bíblia. Sem dúvida. Não, isso Agora, aí é quando verdade. as divisões são por vaidades pessoais... Aí não. Então, e é isso que, o que me preocupa no que o irmão falou há pouco, que eu vejo um pragmatismo muito grande na fala do irmão, para encher a igreja, porque isso dá certo, porque as pessoas gostam, porque as pessoas não gostam. Não é dessa forma. Então, embora... Porque a questão não é para massagear o ego. A questão é, como exemplo, a Bíblia diz em Isaías 43:13, só antes de haver dia, antes que houvesse dia, eu sou. Deus é autoexistente. Deus, só para entender mais ou menos onde eu quero chegar. Deus, ele é antes da eternidade. Deus existe antes da eternidade. Jesus Cristo, no seu ministério terreno, a Bíblia diz, em João 20, que se ele fosse relatar todos os milagres deles na época, nenhuma biblioteca da época conseguiria registrar todos esses milagres, conter, de tanto milagre. Agora, outro detalhe. Imagina se estivesse escrito 70 anos que o povo passou no exílio babilônico. Imagina se tivesse registrado os 40 anos que o povo passou no deserto. Imagina se estivesse registrado os 430 anos que o povo passou no Egito. E o que aconteceu nesse momento? Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas é para nós. É aí que eu tenho uma pergunta para o senhor. O senhor mencionou no bloco anterior que há 3 tipos de línguas, né? Também é uma novidade para mim, eu aprendi hoje. A língua do idioma, que foi falado em Atos 2, os apóstolos não conheciam os idiomas que eles falaram, a língua dos anjos. Concedeu. Então é a língua idioma, não precisa de interpretação, porque, vamos lá, estamos numa reunião de oração, tem um chinês. Aí Deus me dá uma palavra em chinês, eu nunca estudei chinês, não sei falar nenhuma palavra em chinês, mas o chinês entende. Revelando os segredos do coração. Dentro do idioma, isso. Está lá em 1 Coríntios 14. Isso. O segundo tipo é a língua dos anjos. Anjos. Que o senhor mencionou que nem sempre pode ser falada porque o diabo é um anjo. Era um anjo, né? Era um anjo que agora é caído. Os demônios eram anjos, Isso. então eles entendem essa língua. Então existe uma terceira língua, que é a língua de mistério. Que é para a edificação individual do cristão. Então, irmão, mas se essa língua é de mistério, por que Paulo manda alguém interpretar? Quando é em profecia. Ué. Porque quando é para você, é para a sua edificação. Quando é para a profecia, é para um benefício da igreja. Mas quando Paulo fala das línguas, lá em 1 Coríntios 12 e depois no 14, ele sempre associa línguas à edificação. A edificação, Mas ele que não seja diz, quando você ora em língua, você está orando para a sua edificação e ora e fala em mistério a qual somente Deus entende. Aí quando é em profecia, quando a língua fala de profecia, aí tem que ter um intérprete. Eu vou reler esse texto. Vamos na Bíblia? Olha só, porque se a trombeta desse sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como falando ao ar. Então, o apóstolo Paulo não está recomendando que se busque a edificação pessoal através das línguas. Ele está corrigindo aqueles egoístas que estavam buscando a sua edificação pessoal e o resto da igreja que ficasse sem entender nada. Nessa torre de Babel que muitas igrejas se tornaram hoje. Cada um faz a sua vontade, cada um segue o seu querer e não está preocupado. É eu com Deus, você com Deus no seu quarto, na sua casa. Glória a Deus. Mas agora, aí quando Paulo fala, Paulo está falando concernente à profecia. Não, Paulo está falando concernente à profecia. Não, ele fala, não, da profecia. Na questão da edificação é outra coisa. Olha, não, pastor, pera um tudo pouquinho. aqui é edificação. Não, na questão da edificação própria. Não, a questão da edificação própria. Vamos lá. Agora, edificação individual. Ele está condenando essa busca. Pera um pouquinho. Todo Coríntios 14 é para a edificação da igreja. Todo. Sim, exatamente, igreja. isso mesmo. Calma, eu sei, calma. Mas aí ele diz a questão quando o falar em língua, ele até diz, eu falo até mais língua estranha do que todos vós. Mas, não, aí tem uma confusão. Eu sei, mas não é questão de confusão. Pastor, não, tem uma confusão aí, que os pentecostais fazem, que é a seguinte: se você pegar o texto de 1 Coríntios 14,
profecia é uma coisa, língua é outra. E está lá no texto. O senhor não tem como negar Coríntios isso. 12, 1 Coríntios 12. Também, mesma Coríntios coisa. 12. Línguas é uma coisa, profecia é outra. Bem distinto. Na prática pentecostal, misturam-se as duas coisas. Por quê? Como é que é uma profecia clássica? Na igreja pentecostal. O profeta sente de Deus de orar pelo irmão. Ele vai lá, impõe as mãos, começa a orar em português. Durante a oração, Deus dá uma palavra para ele em línguas. E ele então começa a intermediar as línguas que vêm, ele fala, e traduz. Olha, meu filho, tenho visto o quanto você, né? Você, meu filho, Deus está falando. Isso é uma profecia. E inspiração. E tem momento que é inspiração então, também. Tá. Tem momento que ele é tomado pela inspiração. Então, é isso que o irmão está mencionando. Essas línguas, durante a oração, traduzidas para o falar de Deus, são chamadas de profecia na prática pentecostal. Só que no texto bíblico, essas duas coisas não se cruzam. Essa é uma questão que eu preciso que os teólogos pentecostais estudem direito e definam. Porque se a teologia emana das Escrituras e não da prática, e não da experiência, há de haver uma elucidação aí e uma correção possivelmente. Porque, até onde eu entendo, profecia é algo que Paulo define de forma muito clara e quer que todo mundo exerça, e língua não. E elas não se confundem. Porque, na verdade, mas nenhuma das duas coisas tem a ver com o tema de hoje, porque língua e profecia não tem nada a ver com o PTT. Sim, mas o apóstolo, ele diz, o que tem a ver, o versículo 40, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. E, irmão, ele tinha que citar olha, esse versículo. não tem como a gente ver pessoas que chegam ao ponto de vomitar, de tanto rodopiar. Isso não é uma exceção. Isso não é eu já falei que é exagero. Mas esse exagero costuma. Esse exagero está presente o tempo todo. Mas sabe o que acontece? Me permita só. Eu acredito. Eu não vou permitir nos dois. O tempo acabou, o diretor está mandando. Sério? Precisa entregar o sinal. Tá certo. Mas tudo bem, você aí de casa é mais privilegiado do que eu, porque você pode continuar o debate com o reverendo Sandro Márcio de Almeida, da Igreja Presbiteriana lá do Parque das Flores, e com o pastor Abenilson Neves da Silva, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Freguesia do Ó. Você continua discutindo com eles por intermédio do site vejamsó.com.br, o e-mail deles, o contato deles está lá na aba Convidados. Faça isso e depois me conta o resultado, tá bom? Que eu vou ficar curioso. Obrigado, pastor. Obrigado, reverendo. Vamos rapidinho. Quem ganhou o brinde da grade? Rodolfo, de Cuité, na Paraíba. E a gente se vê no próximo Vejam Só.